Gente, então, dando continuidade aqui no quarto vídeo, então a gente conversou sobre a diferença aí, caracterizando, né, a pedagogia tradicional versus a progressista. Acho que deu para entender bem, né, a diferença entre as duas. Depois, a, vocês vão acompanhar no material que existem aí, né, discussão sobre outros tipos de pedagogia, né? A renovada não diretiva, né, se ela é renovada, ela tem mais a ver com as características da nova pedagogia do que, lógico, ela tem as características da nova e não da tradicional. Depois vem a pedagogia liberal, tecnicista, se é liberal, tem a ver com os tais interesses da classe burguesa, tecnicista porque a ideia é formar um bom técnico, né, e muito mais preocupada com a parte técnica do que com a parte humana do aluno. É, depois de ter uma discussão sobre, né, a volta aí a detalhar a pedagogia progressista, que a gente já conversou, né, essa pedagogia nova, muito preocupada, né, em desenvolver o aluno como um todo e avaliá-lo como um todo, e não apenas, né, a questão meramente conteudista. Depois ela fala de pedagogia progressista libertária, tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Assim, não apavorem, porque se vocês olharem as tabelas que aparecem aí, é, né, as tabelas vão caracterizar cada uma dessas tendências pedagógicas, mas vocês vão perceber que é fácil você separar. Você coloca aquelas que são tradicionais e aquelas que são renovadoras. Aí você vai ver que as diferenças são muito pequenas, tá certo? Bom, o que mais? Aparece uma pedagogia histórico-crítica, é aquele negócio que eu disse para vocês, sem memorizar nada, né, a gente pega a própria expressão pedagógico histórico-crítica, quer dizer, é uma pedagogia, né, um sistema aí de aprendizado e tal, que tem a ver com a história. Ou seja, a história interfere na pedagogia. E qual que é a relação que se percebe aí na pedagogia histórico-crítica? Qual que é a relação da história com os fatos históricos e a pedagogia? Qual a relação? Aí eles vão dizer, né, que vai entender que a educação ela interfere na história da sociedade. Ou seja, né, o que acontece no sistema educacional interfere na sociedade, ok? Mudanças na sociedade podem partir de dentro da escola para a sociedade. E o inverso também, porque a parte da crítica é exatamente isso. A parte da pedagogia crítica diz, né, que a pedagogia tem consciência de que a sociedade ela tem um caráter meio que determinante sobre o sistema educacional, que a gente já conversou sobre isso. A educação ela se organiza a partir dos valores de uma sociedade num determinado lugar, num determinado tempo. Tanto é que os sistemas educacionais eles mudam não só em relação ao tempo, mas também em relação aos espaços, né? No mesmo momento histórico, agora, o sistema educacional brasileiro é de um jeito, o chinês é de outro jeito, o indiano é de outro jeito, o sul-africano é de outro jeito, né? Por quê? Cada um vai atender aí as características da sua própria sociedade. Afinal, quem cria o sistema educacional é a sociedade. Bom, então é por aí, né? Acho que não tem muito problema, é tranquilo. Depois o material vai trazer os passos, né, aí da pedagogia histórico-crítica, né? Que vocês podem ficar um pouco preocupados, né? O primeiro passo, a prática social, né? Ou seja, né, a prática social. Ou seja, eu vou levar em consideração aquilo que o indivíduo praticou na sociedade. Portanto, aquilo que ele já conhece antes de chegar à escola, né? Bom, a questão da problematização, quer dizer, o aprendizado vai partir do quê? De problemas, seja de perguntas, enfim, que vão surgir, né, ao longo do processo. Você não vai vir com tudo pronto. Isso acontece muito no seu ambiente escolar. Você vem com uma determinada proposta, com a sua aula toda planejada, bonitinha lá, tal, e quando você chega, a turma apresenta uma problemática, não precisa ser um problema, uma briga, mas eu falo um problema que aconteceu ali, né? Vocês que trabalham com esporte, de repente apareceu alguma notícia muito impactante em relação a um determinado esporte, e aí a partir daquele problema você vai acabar construindo a sua aula, né? Então as coisas, a ideia da problematização é essa. Aí fala de instrumentalização, instrumentalização tem a ver com instrumento, né?
Então você pega um instrumentador, né, de uma cirurgia, é o cara que vai dar lá os instrumentos para o médico executar o procedimento cirúrgico. A instrumentalização dentro do processo pedagógico, quer dizer, quais instrumentos, quais materiais você vai usar, quais mecanismos você vai usar para atingir os seus objetivos como professor, como educador. Depois é uma palavra bonitona, né, a tal da catarse, não é? O que que é a catarse, né? A catarse ela acontece a partir do momento que o aluno consegue demonstrar que ele compreendeu o assunto, transpondo aquilo que é aprendido para outras situações, né? Abrindo possibilidades para a prática social final. Quer dizer, ele aprendeu um determinado valor, é o que eu falei para vocês na aula passada. Então, de repente, a hora que você organiza, né, você desenvolve, por exemplo, um time de futebol, você consegue criar um time, né, e não só um grupo, né, não só jogadores individuais, mas você consegue transformá-los em time, né? O que acontece? Você vai desenvolver ali alguns valores que ele vai executar fora da sua aula, que é o valor do companheirismo, da ajuda mútua, da compreensão, né, do espírito coletivo, né, que algumas decisões você tem que tomar muito mais preocupado com digamos, com o benefício comum do que com o benefício individual, né? Quer dizer, uma coisa que você desenvolveu ali simplesmente na formação do seu time, né, da sua escola que vai participar de um campeonato juvenil de futebol, mas ali você está desenvolvendo várias coisas. O cara que vai ser o capitão, por exemplo, do time, é alguém que vai desenvolver um espírito de liderança. E esse espírito de liderança não vai se circunscrever, ou seja, se limitar à quadra poliesportiva. Quer dizer, ele vai, né, muitas dessas pessoas, desses alunos, a gente acompanha, aquele que tem um espírito de liderança, por exemplo, né, e que enquanto aluno foi lá o capitão do nosso time, uma vez inserido no mercado de trabalho, ele vai ocupar exatamente funções que exigem dele essas características de liderança, comando, etc. Tá? Bom, o que mais? Dentro dessa pedagogia histórico-crítica, né, o quinto passo, a prática social final. Ou seja, na verdade, você vai ter um conjunto de intenções, né, assim, uma série de objetivos que você teve, né, objetivos esses que são atingidos pelo aluno, né, ou atingidos pelo educando, e uma vez atingidos, o que que acontece? O aluno conhece esses novos valores, ao conhecer esses novos valores, ele vai fazer as coisas de um jeito diferente, né? Então, o seu jogador individualista, ele vai passar a ser um jogador menos individualista. Então, as atitudes dele, que antes eram muito egoístas e individualistas, passaram a ser atitudes mais cooperativas, colaborativas e tal. E isso vai fazer com que o indivíduo, né, o ser, se desenvolva de maneira mais plena e tal, né? Bom, então em relação a essa primeira parte, né, que são os tópicos que foram desenvolvidos na primeira aula, eu acho que a gente conseguiu encerrar nesses 4 vídeos, tá? A partir do 5º vídeo, eu vou discutir os tópicos trabalhados na segunda aula. Falou?